Pessoal, então, mais uma vez, boa noite. Nossa terceira aula, né, de teoria geral do processo 1, terceira aula de teoria geral do processo 1, né, e nós estamos conceituando aí as bases do processo civil, as bases do processo penal, as bases do processo tributário, as bases do processo trabalhista, a base do processo administrativo, do processo federal, né? Teoria geral do processo. Geral vale para o processo, né? Então, o conceito que eu vou trabalhar aqui de citação é o mesmo que eu trabalho em qualquer área, penal, civil, previdenciário, administrativo, né? É o mesmo conceito, né? E aí nós vimos aí nessas, né, duas aulas anteriores, na aula número 1, nós vimos o que é o processo, que é o conjunto de atos que nos levará a uma sentença, né? Lembrando que o processo ele envolve uma dialética, né? Uma dialética onde existe, né, acusação, defesa, né? E na defesa existe a ampla defesa e o contraditório em referente à acusação, né? Trabalhamos o conceito de processo, o estado juiz, a tutela, que é a proteção do direito. Trabalhamos aí também a pretensão resistida do outro lado, né, que gera um litígio, que aí eu vou litigar com o lado contrário, litigar com a outra parte. Trabalhamos o conceito de jurisdição, né, que é quem diz o direito, né? Jurisdição é uma palavra, né, dividida, que eu dividi em duas. Eu posso entender que dição vem de dictio, que é dizer, né, e iuris é o direito, dizer o direito. Quem diz o direito? Quem diz o direito é o Estado, o juiz, né? Falamos também de direito de despótico, poder despótico, direito no espaço, direito temporal, né, que é o direito no tempo, é a aplicação do direito no tempo, né? O que mais? Falamos de princípios, né? Princípios sendo elas verdades fundantes, né, que fundamentam, no caso aqui, a teoria geral do processo, então os fundamentos da teoria geral do processo. E dentre estes princípios trabalhamos aí, né, número 1, devido processo legal. Todo processo atende a um devido processo legal, todo processo atende uma norma, atende um regramento, né? Então, se eu falo de direitos privados, né, particulares, eu tenho o direito civil e eu tenho o processo civil. Falamos da diferença do direito material e direito processual. Direito material, direito civil. Direito processual, direito processual civil. Direito material penal, público, né? Direito penal. Direito processual penal, direito processual penal, processo penal, processo, né, e direito penal. Direito penal é o direito material e o processual penal é o processo que vai aplicar o direito penal. Falamos disso aí, né? Então, tudo uma revisãozinha, pessoal. Enquanto o pessoal não entra aí, né? Então, estou falando abreviadamente o que nós falamos, né? Isso na primeira aula. E na segunda aula nós falamos dos princípios, né? Devido processo legal, número 1. Número 2, imparcialismo, né? Para que o juiz seja justo, ele deve ser imparcial. Não existe juiz parcial justo, né? Porque se ele tem amizade com o lado contrário, né, a minha pessoa, eu vou ser prejudicado, né? Se ele tem algum grau de parentesco, qualquer que seja o grau de parentesco, obviamente que o parente dele vai ser, né? No mínimo, o juiz vai ler com mais atenção ao pedido do seu parente, do seu agregado, do seu amigo, do seu familiar. Olhe lá se não for o filho do juiz que é o advogado, ou a esposa do juiz que é o advogado, ou o marido da juíza que é o advogado, né? E aí como é que fica essa questão aí, né? Há uma parcialidade. Havendo uma parcialidade, né, trata-se de injustiça, é injusto. O juiz ele deve se dar por suspeito, ele deve se dar por impedido de julgar o caso, né? Ao contrário desse entendimento que existe agora no STF, um entendimento equivocado, inconstitucional, ilegal, irregular, e que provavelmente isso vai ser modificado brevemente aí por conta dessa irregularidade, dessa imparcialidade, né? Isso está sendo feito por conta de uma ideologia, dentro de um grande equívoco, como vários que já tem tido aí dentro do STF. Aí falamos também, né, do terceiro aí, princípio do contraditório, né? Se existe uma argumentação, existe também o contraditório, o contradizer, né? O lado que me acusou ou que requer um direito, princípio do contraditório. Falamos também da ampla defesa. Boa noite a todos. Falando da ampla defesa, né? Falamos também da fundamentação
todo processo, ainda que administrativo, deve ser fundamentado. Falamos da publicidade dos atos processuais, né? Lembrando que a regra é a publicidade. Todo ato deve ser público, por conta do interesse público, do interesse na coisa pública, na fiscalização, fiscalizando o judiciário, fiscalização do processo. Pessoal, o processo é um instrumento de pacificação social, né? O instrumento de paz. O Estado chama a responsabilidade para si, para resolver o litígio, para resolver o problema, né? E trazer a paz social. Então, daí decorre a publicidade, tem que ser público, né? Não pode ser escondido, né? Os processos não podem ser em segredo, não podem ser escolhidos, exceto, com exceção, segredo de família, né? Que nós já falamos aqui do que é o segredo de família e as questões de interesse muito privado, né? Bom, sétimo, duplo grau de jurisdição. Por que duplo grau de jurisdição? Porque eu tenho direito a 2 revisões da primeira sentença, duplo grau de jurisdição. Duplo grau significa dizer 2 vezes o direito que já foi dito uma vez. Foi dito uma vez, né? Não me conformo, recorro. Foi dito uma segunda vez, não me conformo, recorro por uma segunda e última vez, duplo grau de jurisdição, né? Então ele passa por 3 graus. Primeiro grau, sentença, recorro, primeiro recurso. Segundo grau, sentença, recorro, segundo recurso para o 3º grau. Tranquilo? Duplo grau de jurisdição. Oitavo é o princípio. Oitavo, vamos lá. Bom, aí para no sétimo, né? Paramos no sétimo, são os princípios internos do processo, né? Princípios externos do processo, princípios da teoria geral do processo. E no finalzinho da aula de ontem, falamos de ação disponível e ação indisponível. Atenção, doutores, vou repetir o conceito da aula de ontem, foi quando parou que travou, né, o vídeo. Olha só, o que é o direito disponível, né? Eu falei disso bastante ontem. O que é o direito disponível? Então vamos lá. Eu me caso, né? E aí eu quero me divorciar. Aí eu vou lá e entro com a ação, né? Aí no meio do caminho eu desisto. Não quero mais divorciar, quero continuar casado. Aí de repente eu não quero divorciar, divorcio. E eu não quero, e eu quero, e eu não quero, e eu estou na dúvida, né? E ela também está na dúvida. Direito disponível, que só interessa as partes que estão casadas, que estão relacionadas. Esse direito só interessa as partes que se relacionam, não interessa a sociedade de maneira geral, a não ser a fiscalização do próprio processo, ou o devido processo legal, ou a questão de parcialidade. As outras questões externas ao processo interessam a sociedade, mas a vida particular do casal não interessa a sociedade. Direito disponível, né? Inércia da jurisdição. A jurisdição não age. Quem vai agir? Eu quero separar, eu vou agir. Eu não quero separar, eu não vou agir. Ou vou agir o contrário, retiro o meu pedido. Inércia da jurisdição. A jurisdição é inerte, a jurisdição não se mexe, a jurisdição fica parada, paralisada, aguardando a provocação do particular no Estado, contra o Estado, pedindo para o Estado intervir. Excelentíssimo senhor doutor juiz, intervenha no meu casamento. Não salvando, né? No divórcio, intervenha divorciando, né? E aí o juiz intervém. Eu falo que não quero mais. Compreenderam, pessoal? Né? Relação particular, relação privada, não é? A disponibilidade do direito. O direito é disponível. Eu posso agir ou posso não agir. Direito disponível. Disponibilidade do direito. Eu posso dispor, posso não dispor, posso colocar, posso não colocar, posso pedir, posso não pedir. Disponibilidade do direito, disponibilidade da ação. Jurisdição inerte, fica parado, não mexe. Ponto. Tranquilo, né? Agora, vamos para o contrário. Quando que a jurisdição não é inerte? Quando que há indisponibilidade, né, da aceitação de um fato jurídico. É indisponível a aceitação de um fato jurídico. Você querendo ou não querendo, o Estado vai agir agora. Daqui para frente o Estado vai agir. Não. Mas eu quero separar. Não, aí é disponível. Você pode separar, você pode não separar. Bateram no seu carro, você pode requerer o danos ou você pode não requerer o danos, né? Tem um problema de um contrato, você pode requerer o contrato, você pode não requerer o contrato. Tem uma locação, você pode requerer a locação, pode não requerer. Direito disponível, interesse privado, inércia da jurisdição. Ponto.
mas eu saio pela rua e, né, um agente criminoso, né, o bandido vem, aponta a arma para minha cabeça e toma o meu bem, toma o meu patrimônio, toma o meu veículo, né? Esta ação, ela não é disponível, não há uma disponibilidade de interesse aí, não há uma disponibilidade, não está para negociação isso. A sociedade não negocia com o crime. O crime não é aceito. Não há essa questão, não, eu vou deixar passar porque eu achei bacana aquele bandido ali, né? Não, esse bandido eu conheço ele é lá da vilinha tal, do lugar tal, isso não, isso é bandido, é gente boa, né? Isso é vítima da sociedade, vou deixar passar. Não, isso não existe, isso não pode, tá? Isso é questão de ideologia aí, que o pessoal prega por aí, isso não existe, né? Dentro do direito, a regra é a indisponibilidade, né, para esse tipo de questão. Então, no direito público, é indisponível, não se negocia essa questão pública, né? A res publicum, a coisa pública, ela é indisponível. Então, portanto, há indisponibilidade, né, nesse tipo de ação penal pública, que é diferente da ação privada, que é diferente da ação particular. Então, temos aí na ação penal pública, tá? Na ação penal pública, temos aí no direito penal, né, a indisponibilidade. E temos no direito privado, no direito particular, no direito civil, a disponibilidade do direito. Então, pessoal, o vídeo voltou e caiu, né? O áudio continuou falando sempre que isso acontecer, a não ser que trave de vez e aí a gente para. Tranquilo, né? Então, olha só. Então, falamos aí do último conceito da aula passada, que é ação disponível e ação indisponível. Disponibilidade e indisponibilidade, né? Dei um exemplo muito claro do que é direito disponível, né, e do que é direito indisponível, né? Vou repetir o direito indisponível, tá? O indisponível é o direito penal, né? Não se negocia com crime, não se negocia com a coisa pública. Por isso que o doutor Sérgio Moro errou na Lava Jato, errou e é o maior responsável por toda a anulação da Lava Jato, porque ele chamou a responsabilidade para si como Estado juiz, ele não como pessoa não, mas ele como Estado juiz chamou para si, de forma equivocada, na res publicum, na coisa pública, na república, no modo republicano democrático de direito, havendo o foro privilegiado, tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam, né? E os iguais na medida em que se igualam. Então, sabendo ele que o chefe de Estado, né, tem foro privilegiado, automaticamente pega o processo e remete para o foro privilegiado. Ponto, resolve a questão. Não é uma questão de CEP, igual estão falando por aí. Ah, é por causa do CEP, não podia jogar em Curitiba, só no Oeste. Não é isso. Não é simples assim, né? Isso daí é uma forma de ideologia de se trabalhar a questão de forma equivocada, talvez didática, né? Para que se entenda que o problema de foro, a palavra foro significa local, significa lugar. Foro é lugar. Então o lugar era lá no STF. Mas aí ele, por um projeto de poder e de ambição, de uma autobiografia, de chegar a um poder, né? Tanto é que ele está onde ele está por conta dessa ambição aí, né? Então o que acontece? Por conta de tudo isso aí, ele foi parcial, né? Feriu o princípio da imparcialidade, portanto um juiz parcial é um juiz injusto, e eu não estou falando besteira não, ele foi condenado no Tribunal de Ética da Magistratura, ele foi condenado no Tribunal de Ética, ele teve condenações, todos os processos estão sendo anulados por conta do que ele fez, do que ele mexeu, por conta da parcialidade, por conta desse envolvimento parcial. Então, na ação indisponível, que é o tema da aula agora, né? Na ação indisponível, na indisponibilidade da ação, no direito penal, não se negocia. Se ele tivesse feito o correto, ter enviado o processo para o STF teria julgado, estaria resolvida a questão. Mas não, ele chamou para si, sabendo que não se negociava, sabendo que a ação é indisponível por ser processo penal, por ser direito público, por ser uma competência absoluta. Não é relativo, igual eu estou falando aí, é absoluta. A competência relativa, ela acontece no interesse privado. Por quê no interesse privado? Porque no interesse privado a ação é disponível. Eu posso dispor, posso não dispor, posso entrar com ação, posso entrar com divórcio, posso voltar atrás, posso entrar com a cobrança de locação, posso voltar atrás, posso entrar com
qualquer tipo de ação no meu interesse privado e voltar atrás ou nem entrar, porque o juiz ele é inerte. Falamos da inércia da jurisdição agora, né? Então, inércia da jurisdição, né? Ação disponível, e agora na indisponibilidade é o direito penal é indisponível. Quem é que vai agir no direito penal? É o juiz? Não. É outro erro da Lava Jato, é isso aí, ó. Falar na televisão que, né, o juiz da Lava Jato. Pessoal, Lava Jato é uma operação da polícia, a operação nunca é do juiz. Não temos a operação do juiz, né? A operação do juiz é o que eles queriam fazer e não fizeram, que seria o juízo de garantia. O que é o juízo de garantia ou o juiz de garantia? É o juiz xerife, né? É o juiz que monta cavalo, é o juiz que vai na diligência junto com a polícia. Ele entra na viatura e vai junto. Juiz dá carteirada de juiz, faz a diligência, coisa meio ridícula, porque é um juiz parcial. É um juiz que está lá para prender, para condenar, para julgar, para fazer tudo. É o juiz xerife. Ele não pode isso, né? O juiz parcial não pode. Juiz de garantia. Aí dizem que é bom, né? Se fosse bom, funcionava nos outros países, né? Mas é mais um delegado do que um juiz. Aí tudo bem, nós temos delegado. Para que isso, né? Então é isso, né? Então no juiz tradicional, que não é o de garantia, chega nas mãos dele e ele, com imparcialidade, ele julga, ele separa a defesa da acusação e ele promove todos os princípios dentro do processo penal, né? E do processo civil a mesma questão. Ele promove, ele vai promover aí o devido processo legal, o imparcialismo, né, o contraditório, a ampla defesa. Lembrando que a ampla defesa é um extra, é um plus dentro do contraditório. Vai fundamentar a decisão, vai haver a publicidade dos atos processuais e, no final, garantir o duplo grau de jurisdição, se assim as partes requererem, solicitarem. Então dará direito ao recurso, que é a revisão da sentença de primeiro grau, né? Em um primeiro momento, em um segundo momento, duplo grau de jurisdição, né? Um segundo grau, um segundo e último grau, uma segunda e última revisão, a revisão da revisão, duplo grau de jurisdição. Então é isso aí, pessoal, fechamos ação e disponibilidade, né? Agora só, primeiro princípio da aula de hoje, vamos lá, verdade formal, né? Anotem aí, verdade formal. Eu vou anotar aqui nas minhas anotações, como eu sempre faço, né? Lembrando que eu já fiz a chamada de quem entrou no início, depois eu faço mais uma anotação aqui para quem entrou atrasado aqui. Verdade formal. Formal, 2 pontos. Pessoal, o que é a verdade formal? Pessoal, o Anderson está assistindo aí, viu? Oi? Tranquilo, Anderson, beleza, maravilha. Eu acompanho, viu, para quem não sabe, aí, o Anderson, né? Obrigado aí por avisar, mas eu acompanho aqui pelo chat que tem aqui na minha tela, aqui ao lado esquerdo da minha tela, tem aqui, ó, presente, Célio, Cláudio, Fabiano, Gustavo, Lacitane, Laurence, doutora Tamara e doutor Anderson, né? Bem-vindo aí, a turma. Pessoal, quem perdeu aula já sabe, -2, né? Não vou aliviar não, porque isso aí eu aviso todas as aulas, vocês já me conhecem já, né? Quem me acompanha, quem é veterano da turma aí, né? Que está desde o início comigo, lá, metodologia científica, ciências políticas, introdução ao estudo de direito, então já sabe, perdeu minha aula, -2 na avaliação final, já sabe, né? Quem não assistiu a aula já sabe que é -2. Sábado nós temos um trabalho valendo 1 ponto. Quem não fizer esse trabalho é -2, menos 1 do trabalho. E a prova vale 7. E a prova, pessoal, ó, eu não alivio não. Qual será o horário do sábado, professor? Oi? Qual será o horário do sábado? Qual será o horário do sábado? Sábado nós temos, na verdade, uma atividade extra, né? Eu passo um trabalho no grupo, às 19h30, lá no grupo de WhatsApp, eu passo um trabalho no aplicativo lá, né? Que normalmente esse trabalho é para entregar junto com a prova. Se a prova for feita no mesmo dia, então o trabalho é para ser entregue na segunda. Se eu der um prazinho de 24 horas, né, que eu costumo fazer isso porque a prova é muito difícil, né, aí eu dou um prazinho de 24 horas, aí vocês entregam a prova na terça-feira e o trabalho na terça-feira no mesmo e-mail, né? E já sabe, né, pessoal, tem que estudar. Cola de Google, né, a gente sabe quando tem cola do Google, porque as palavras do Google estão lá, né? A gente tem um programinha que você pega a prova do aluno, coloca, aí tudo que é copiado, ele puxa as fontes, né? Ele mostra de onde veio. É feio quando copia assim.
que é feio. Sabe por que é feio? Porque vê que o aluno não se interessou. Não é nem por não saber não, é porque não se interessou, né? Então, quer fazer uma pesquisinha, quer dar uma aliviada, não, eu quero tirar uma dúvida aqui no Google, é normal isso aí. Mas faz com as palavras de vocês, digita ali a resposta, né? Perde um tempinho aí, porque aí se você não perde tempo, aí você vai ser avaliado mal, aí depois não pode reclamar. Aí você vai fazer o recurso, vai perder o recurso, né? Por quê? Porque aí eu chego na coordenação e falo, ó, o aluno copiou, o aluno não assistiu a aula, o aluno recorreu, o aluno faltou a aula, né? A aula era 7h30, o aluno entrou às 9h, saiu 9h10, né? Aí a gente está vendo aqui, eu estou dando aula e estou vendo, né? Mas eu finjo que eu não vejo, eu sou até bem cego, né? Meu óculos está aqui, ó. Eu finjo que eu não vejo, porque eu gosto de vocês demais, então eu finjo que eu não vejo, né? Mas tem coisas que não dá, né? Quando fica muito assim, né? Que o aluno não sabe nada e não tem jeito, tranquilo? Né? Não é o caso de vocês, isso aí não vale para vocês, não estou falando para vocês, mas eu tenho que dar essa regra para todas as turmas, tranquilo? Já teve aluno que falou assim, não, o professor está pegando pesado, isso e aquilo. Eu falei, não, gente, é regra geral, né? Que senão, né, tem gente que abusa. Eu estudo até hoje, né? Alunos, se deixar, a gente monta em cima, né? se deixar correr, corre, né? Mas o objetivo aqui não é esse, não. O objetivo aqui é aprender. Então, dentro da questão do aprendizado, vamos continuar. Primeiro princípio da aula de hoje, verdade formal. Número 1. Pessoal, o que é a verdade formal? A verdade formal é a verdade da forma. É a verdade que só se admite dentro do processo. O que está no mundo está nos autos. E o que não está no mundo, o que não está nos autos, não está no mundo. O que está no mundo está nos autos, e o que não está no mundo não está nos autos, e o que não está nos autos não está no mundo. E vice-versa, e da frente para trás, de trás para frente. A verdade formal, ela só admite a forma escrita, a forma da lei, a prova, a evidência dentro do processo. Eu tenho uma prova e não juntei, ficou do lado de fora, não vale. Ah, mas aí eu tenho, mas ela é real, ela existe, ó, ela é real, ela existe, mas eu não juntei. Mas ela existe, mas eu não juntei. Ela é real, eu não juntei. Existe uma verdade real que pode até modificar a sentença no processo, mas eu não juntei. Entenderam a diferença entre verdade real e verdade formal? Vou repetir. Tem um processo em andamento. O que é o processo, pessoal? O processo é um conjunto de atos que me levará a uma sentença. Sentença é jurisdição, jurisdictio, juiz que diz o direito, né? Dentro da ampla defesa e do contraditório, da argumentação, da tese, da dialética, né? Da dialética né? Entre tese e antítese que me levará a uma síntese, né? Existe uma tese inicial, argumentativa, argumentatória, existe uma antítese que pode ser uma argumentação contra ou até contrabalanceando alguns pontos da tese, mas a tese e a antítese vão se fundir ao final numa síntese, que é a sentença do juiz, não é? Nessa síntese, nessa sentença, nessa dialética entre contradição, né? Contradição entre o contraditório e a ampla defesa, né? Legal, tese, antítese e síntese. Essa síntese terá sentença. São processos conjuntos de atos que me levarão à sentença. Na verdade formal, que é o princípio que nós estamos trabalhando agora, na verdade formal, atenção, somente no direito civil, no direito civil, vou colocar aqui entre parênteses, o direito civil só admite a verdade formal. Por que o direito civil só admite a verdade formal? Porque o direito civil obedece ao devido processo legal e obedece a questões de disponibilidade, que nós acabamos de falar, de ações disponíveis, direito disponível, ações que nos remete ao interesse particular, ao interesse público. O que o casal faz entre eles só interessa a eles. Se eles vão continuar se relacionando ou não, se eles vão se separar ou não, se eles vão divorciar-se ou não, eles vão divorciar e vão continuar namorando. Olha que diferente. Ou igual, ou vai saber, né? Então eles vão divorciar-se e vão continuar namorando.
Agora, daqui para frente, o relacionamento vai ser aberto. Eles se divorciam, cada um vive na sua casa, mas eles vão fazer outras coisas que normalmente os casados não fazem. Direito disponível. Isso não está no regramento nem no ordenamento jurídico. Isso não interessa à sociedade agora, nesse momento. Ninguém vai se intrometer, se atravessar nessas questões, abrir um debate sobre isso. Não, isso não vai acontecer. Direito disponível ao casal. Eles resolvem do ponto de vista privado. Do ponto de vista civil, a verdade formal da forma admite um divórcio, admite uma separação, que se junte certidão de casamento para comprovar o casamento e divorciar, certidão dos filhos para comprovar que existem menores a serem regularizados à guarda, né, dos menores impúberes, mas a questão da pensão alimentícia, da subsistência dos menores, para a sobrevivência dos menores, aquele que ficar com a guarda normalmente requer a pensão para o menor, não para si, para o menor. Essa questão já foi superada de pensão para ex-mulher e ex-marido. Existe? Existe, mas é a exceção também, não é a regra mais, né? Mas é outra questão que a gente pode tratar depois. Direito de família, vocês vão ver isso, né? Então, na verdade formal, eu vou requerer a documentação para o meu divórcio, né? Só que aí, na hora da discussão da pensão, eu não junto olerites dele, e eu tenho os olerites dele, mas eu não junto, eu esqueço de juntar. Eu não junto porque na mão não estava na mão, na hora do divórcio. E eu não consigo fazer a prova de que ele ganha 30 mil. Eu só argumento por uma lógica que eu consigo argumentar, e consigo argumentar dentro da minha lógica formal. Eu consigo provar aí pela minha lógica formal ganhos aí de 8, 9, 10 mil reais. Ele ganha 30, mas eu consigo, numa lógica formal, juntando comprovantes de renda, movimentação de conta, eu consigo provar entre 8 e 9 mil reais. Aí a minha pensão fica arbitrada em 2, 3 mil reais, e eu teria direito a 10, mas fica em 2, 3. Tranquilo? Estão acompanhando o exemplo? Verdade formal. Professor, mas a verdade real não é que ele ganha 30 mil? Ele não ganha 10, ele ganha 30. A verdade real é essa, real. E se eles juntassem a prova da verdade real nos autos, não teria uma modificação na sentença? Teria, mas não tem porque não juntou verdade real. Teria, mas não tem. Não tem, porque a verdade real ficou de fora. Porque a verdade real, ela fica de fora. O que eu falei no início, que o que não está nos autos, não está no mundo. O que não está nos autos, não existe para os autos. Não existe para o direito daqueles autos. Para aqueles autos não existe. Nestes autos aqui, eu estou discutindo uma pensão, eu digo que ele ganha 10. E ele fala, eu digo que ele ganha 30. Ele fala, não ganha 30 não ganha nem 5. Aí eu provo 9. Aí a pensão foi calculada em cima de 9 e não em cima de 30. Qual a verdade aí, pessoal? Verdade formal. Porque dentro de uma lógica de comprovantes que eu juntei, a verdade formal, as evidências, as provas da minha narrativa, as evidências que confirmam a minha narrativa, porque uma narrativa sem provas é só uma narrativa, é só uma argumentação vazia, uma mera narrativa. Vocês estão ouvindo muito isso aí na televisão, né? Ah, é só uma narrativa, construir uma narrativa. O que é uma construção de uma narração? Não é? Você pode construir a história que você quiser. Mas o que vale dessa narrativa? O que você provar. Então, argumentar e não provar é o mesmo que nada argumentar. Se eu argumento e provo, eu tenho a prova da argumentação, portanto, eu sustento a argumentação em evidências. Eu tenho uma base, eu fundamento a minha narrativa. Então, eu tenho a minha narrativa evidenciada, eu tenho a minha narrativa provada, eu tenho a minha narrativa corroborada, eu tenho a minha narrativa embasada num fulcro de provas, né, que sustentam a minha narrativa. Se a minha narrativa não se sustenta, ela cai. A narrativa cai, não se sustenta. Ninguém nem gosta desse tipo. Fica ruim, você fala e não prova. Aí, numa segunda vez, o juiz não quer nem ler, não quer nem ver. Poxa, mas já falou, não provou, falou de novo, não provou. Não, vamos encurtar o caminho, vamos encerrar a questão. Você está falando que é 30, eu estou vendo aqui, ó, né, pela juntada de documentos, né,
Inclusive a juntada da defesa, não é nem da acusação. A própria defesa se defende e fala, não, é X. O ônus da prova é de quem argumenta. O que é ônus, pessoal? Ônus é dever, é obrigação. Se eu falo que você ganha 30 mil, eu é que vou provar que você ganha 30 mil. Olha que interessante. Não é eu falar e você ter que falar, não, já que você está falando, eu vou provar que eu ganho ou que eu não ganho, não. Ah, você está falando que eu ganho 30? É? Ah, tá bom. Então prova aí que eu ganho 30. Quanto você ganha? Eu não tenho nem a obrigação de responder. Vocês estão vendo aí como é que é o nome? Na CPMI aí? Vocês sabem o que é CPMI, né, pessoal? É que eu não quero ficar me estendendo nesses assuntos não, porque senão a aula não rende, né? Mas a Comissão Parlamentar de Inquérito ou Comissão Parlamentar Mista, CPMI de Inquérito, né? O que é isso aí, pessoal? O que é isso? Vocês sabem o que é uma CPI? Vocês sabem o que é uma CPI? Sabe? Vou explicar facinho, né? Para vocês entenderem. Sabe aquele inquérito que tem lá na polícia? Aquela investigação que tem lá na polícia? Que a polícia faz uma investigação para saber se está tendo tráfico numa área. A polícia faz uma investigação para saber quem matou a pessoa. Sabe o CSI? Né? CSI é... né? Cena... né? É a investigação da cena do crime, CSI, né? Criminal, né? Scene Investigation, né? Investigação da cena do crime, o CSI, né? É isso, CPMI é isso, CPI é isso aí, é um CSI. É um CSI meio enviesado, politizado, né? O CSI, a CPI, é uma investigação. Só que aí o que acontece? Quem tem que fazer investigação na polícia comum, na polícia civil? A polícia civil foi investigação comum, investiga o homicídio, investiga o tráfico de drogas. Se tem droga atravessando fronteira, Polícia Federal faz investigação, droga entre a fronteira. Agora, quando envolve os parlamentares, entenderam agora? Quando envolve os políticos, entenderam agora? Quando envolve deputados federais, deputados estaduais, quando envolve o presidente da República atual, o que acontece? Aí eu posso fazer essa investigação onde? 2 lugares: Polícia Federal, número 1, ou diretamente lá no Parlamento, CPI. Ao invés de ser investigação na Polícia Federal, faz lá no Parlamento. Aí monta-se uma comissão parlamentar, porque eles são autoridades, né, de inquérito. Aí faz o inquérito. É como se fosse uma investigação de polícia, só que dentro do Congresso. Para que serve isso aí, pessoal? O mesmo objetivo da Polícia Federal: montar uma base para uma futura denúncia processual penal, né? Montar uma base. E o que pode dar isso aí? Pode dar, né, a base para um processo, ou pode não dar uma base para o processo, não achando elementos, né, suficientes para se formar o processo. Quem que vai definir isso? O relator. O relator faz um relatório de tudo o que aconteceu, dizendo, baseado nesse... Aí monta-se a narrativa, dentro do que eu estou falando agora, monta-se a narrativa e corrobora essa narrativa com evidências, com provas. Quais são as provas? Os depoimentos colhidos na CPI, né? As imagens, os vídeos, né? Estão falando muito desse negócio que quebraram lá no dia 8 de janeiro, das imagens que sumiu, né? Isso aí é outra conversa fiada, né, pessoal? Imagem não some, não apaga. Essa história de que a imagem apaga, né? Quem mexe com tecnologia sabe, né, que qualquer HD você recupera ele, você restaura todas as imagens. Se você gravar 100 vídeos ali, fica um por cima do outro, você consegue recuperar tudo. Diz que tem um programa chamado Viper que apaga. Mentira. O Viper apaga sim, mas tem um outro que já recupera o Viper também, né? Então você volta a imagem. Então essas imagens elas não vão sumir só se eles quiserem. Aí some. Mas se eles não quiserem, mas a população não é leiga, a população sabe que não some e não vai sumir se isso aparecer, né? Então a verdade formal, ela é a base real do processo. Professor, agora você confundiu tudo. Então vamos lá. O que é verdade formal e o que é verdade real? A verdade formal, ela está dentro do processo. O que está nos autos, o que está no processo, o que não está nos autos, anotem, o que não está nos autos não está no mundo. Então, se eu estou trabalhando no processo, na argumentação processual, no contraditório, na ampla defesa, se eu estou trabalhando na fundamentação e eu falo de uma prova que não está no processo, não posso nem falar dessa prova, porque vira uma mera narrativa, sem evidências.
ela é uma verdade não provada, portanto não é verdade. Sequer é verdade, porque não há provas do que eu estou falando, não é verdade. Ah, professor, mas esta é uma verdade real. Mas se ela não está no processo, ela não é formal. Se ela não é formal, ela não vale. E ponto final nessa questão. A verdade formal é aquela que está dentro dos autos, ela é a que vale, a verdade formal. Se ela não está nos autos, ela não vale, ainda que verdadeira, ainda que verdade real. Ponto. Isso para o direito privado, isso para o direito civil, previdenciário, trabalhista, para o direito administrativo, vale a verdade formal. Tranquilo, pessoal? Agora vamos sair da verdade formal. Falei da verdade formal. Vamos para o número 2. Número 2. Verdade real. Né? Vocês lembram logo da faculdade, real. Aí eu boto aqui entre parênteses do lado aqui, penal, vírgula, público. Então tá aqui minha anotação. Olha só, na primeira anotação, verdade formal, abro parênteses, direito civil, barra privado. Vou repetir, verdade formal, direito civil, barra direito privado. Fecho parênteses. Agora, conceito número 2, segundo o princípio da aula de hoje, verdade real. Abro parênteses, coloco direito penal, vírgula, público, fecho parênteses, direito público. Tranquilo, né? Então, olha só. Então, na verdade formal, só é admitido, né, como verdade formal aquilo que está nos autos. O que não está nos autos não está no mundo. Né? Eu estou repetindo essa frase porque essa é uma frase que se diz no direito. É um brocardo jurídico que se diz no direito. Lembrando que o brocardo é uma frase que encerra um conteúdo jurídico, um pensamento, uma forma de pensar, e se encerra nesses brocardos jurídicos, princípios do direito, que são verdades fundantes, segundo o professor Miguel Reale, que narra isso no seu livro Lições Preliminares do Direito. Já falamos disso várias vezes, né? Então, verdade formal, ponto. Pode dar, verdade formal. Verdade real, verdade real. Agora, verdade real. Agora muda. Professor, como assim agora muda? Agora muda. Eu estou fazendo uma narrativa de defesa, construindo a defesa através de uma narrativa, construindo uma narrativa e juntando evidências, né, testemunhais, laudo, localização, georreferenciamento. Estou juntando provas e evidências da minha narrativa dentro de um processo de homicídio, negando a autoria do homicídio, dizendo que o meu cliente não estava no local dos fato jurídico, aquele que tem um efeito dentro da sociedade, né? O fato criminoso, o homicídio. Meu cliente não estava no local dos fatos quando aconteceu o homicídio. Pergunta: aconteceu o homicídio? Sim. Teve uma pessoa que matou? Sim. Teve um que morreu? Sim. Houve homicídio? Sim. Houve, portanto, crime de homicídio. Indícios de materialidade do delito de homicídio, artigo 121 do Código Penal. Qual o crime material aí? Homicídio, né? Agora, o processo penal, vamos apurar o crime de homicídio, direito processual. Aqui no direito processual, no devido processo legal, vamos apurar o crime do direito material, o homicídio, artigo 121 do Código Penal. Vamos apurar aqui agora no processo o direito material. Pega o direito material, traga para o processo de homicídio contra o réu. Aí o réu está se defendendo e fala: eu não matei, eu não estava no local. Mas teve gente que diz que viu, que acha que viu, não tem certeza, mas acha que é. Ele estava com a camisa branca, ele usava óculos, tinha um bigodinho, uma barba, né? Usava uma gravata rosa. Eu estava dando aula, não fui eu. Não, você confundiu. Não, mas eu lembro dessa gravata. O cara saiu da igreja, foi lá, matou o outro e foi embora. Saiu da igreja, hein? Usava uma gravata rosa. À noite, a gravata podia ser vermelha, podia ser laranja. Não, mas eu estou olhando bem, eu estou reconhecendo, foi você. A pessoa tem certeza? Nunca me viu, mas diz que acha que é, né? Mas é muito sério achar isso, né? E eu falo que não. Mas aí temos uma verdade formal aqui. Não temos uma verdade formal? Temos uma testemunha que acha que viu. Acha que viu, mas não sabe, não tem certeza. Mas existe um conjunto de elementos em volta que parece
né, que me leva a crer que tudo indica indícios de materialidade. Eu já tenho o homicídio do artigo 121, indícios de materialidade, mas e os indícios de autoria? Agora eu tenho indícios. Como assim, professor, tem indícios? Ele não tem certeza. Indícios são indícios, não é a certeza. A certeza que vai dizer o jurado, é o júri. Agora eu tenho indícios, indica que talvez seja ele, mesmo não sendo ele, mas tudo indica que sim. Na dúvida, vamos favorecer a sociedade e vamos fazer um júri. Como é que é o nome disso? Indúbio pro società. Eu vou anotar isso. Indúbio pro società. Indúbio pro società. Professor, o que é isso? Na dúvida, vamos favorecer a sociedade, porque a ação é indisponível. Lembra de indisponibilidade da ação penal? Ela é indisponível. Aí o Ministério Público entende assim, na dúvida, bota para o júri, deixa o jurado decidir se é culpado ou se é inocente, né? O cara acha, não tem certeza, lá na hora lá, a gente dá um aperto nele, vê se ele realmente viu, se ele falar que não, ou se o jurado entender que não, né? Beleza, absolve, mas até então há indícios, né? Agora de autoria. Só que aí eu falo assim, olha, eu tenho certeza, eu não estava lá. Eu estava em tal lugar, tal dia, tal. Eu estava dando aula na faculdade, eu não estava lá na igreja. Eu nem frequento essa igreja, nunca fui nesse lugar, não sei nem que lugar é esse, né? Mas eu não tenho uma prova. Não tenho uma prova. Eu não tenho a verdade formal para juntar na minha defesa, no meu contraditório dentro dos autos, né? Mas numa ampla defesa dentro do contraditório eu falo, eu quero a filmagem, eu quero a filmagem do local que eu estava. Uma ampla defesa, que vai além do contraditório. Lembra da aula passada? Não. O que é ampla defesa? Que vai além do contraditório. É nessa ampla defesa que eu peço essa imagem. E o juiz não nega. Só que não tem a filmagem. Não aparece. Não aparece o que, pessoal? A verdade real não aparece. E agora? E agora? E agora, doutores e doutoras? Pessoal, vocês estão aí? Bora participar aí, vocês estão quietinhos aí, o que está acontecendo? Bora participar, você sabe por quê? Então, né? Eu vou explicar por quê. Porque a aula rende mais, vai mais rápido, né? Se vocês não participam, eu acho que vocês não estão entendendo, eu fico repetindo, né? Para que vocês compreendam, né? Mas beleza, obrigado aí pelo feedback de vocês aí, né? Então, obrigado aí, Lastane, Fabiane, Gustavo, né? E aos demais. Então, olha só, né? Olha só. Eu tenho a verdade formal, que é a verdade da forma, que eu apresento no meu processo. Mas agora estamos falando do processo penal, estamos falando do direito público, estamos falando da indisponibilidade de direitos e indisponibilidade da ação. O direito penal, ele considera a forma, sim, mas agora ele considera a verdade real também. Mesmo não tendo a prova da verdade real, o juiz ele analisa a questão do ponto de vista da verdade real, mesmo não estando nos autos, bastando a minha argumentação de que há essa prova. Aí qual é o empenho agora da justiça? Não é aceitar o que eu falei também, não é isso, mas buscar a prova, ir atrás da prova. E caso não ache a prova, e se houver uma dúvida lá na sentença, não agora na hora de acusar, na hora de acusar é Paulo réu, indúbio pro società, né? Na dúvida, favoreça a sociedade, traga o réu, coloca indício de materialidade, indício de autoria, julga o réu e vamos ver no que dá. Mas agora na hora da sentença, não. Na hora da sentença, a defesa vem e de forma, não é, combativa e eloquente, dentro de uma lógica, dentro de uma razoabilidade, demonstra que existe uma verdade real que não está nos autos, de que é a inocência do réu, que poderá ser confirmada através de uma imagem, que se trouxer, eu vou ter a certeza de que ele é inocente, que eu não tenho agora a certeza, mas eu tenho a plena convicção, sem provas, de que ele, né, através de uma imagem que vai aparecer, aí vai trazer a verdade real, que não é a verdade formal, porque não está provado. Vocês entenderam? A verdade real não está nos autos. Quando entra para os autos, é formal. Quando ela não está nos autos, ela é real, ela existe, mas ela não está nos autos, ela é real. No processo civil, não se admite a verdade real. No processo civil, não se admite. Ah, eu tinha, mas não juntei, perdeu. Eu tinha, mas esqueci, perdeu.
Eu não juntei porque eu achei que não era a hora de juntar. Perdeu. Tinha um prazo, passou o prazo. Perdeu. Perdeu. Verdade formal. É formal. Não está nos autos, não está no mundo. No penal, não. Deu sentença e condenou. Você juntou a prova da inocência no outro dia você é inocentado. Verdade real, admitida dentro do processo penal, por conta da indisponibilidade do interesse público. O interesse público é indisponível, não se negocia. Há uma indisponibilidade do interesse público. Tranquilo, pessoal? Eu acho um pouco complicado em indúbio para societar somente doloso. O indúbio para societar, né? A questão do dolo, pessoal, dolo é a intenção, né? Vocês sabem, né? A intenção de matar, né? Ou a intenção de agir, né? Do ponto de vista criminoso. Então eu vou agir como? Eu vou agir com intenção de cometer o crime, com intenção de matar, de cometer o homicídio. Isso é dolo, né? Dolo, né? Isso é o dolo. O dolo é a intenção, né? O pessoal fala de dolo eventual, esse é um outro conceito avançado de direito penal que eu não vou tratar aqui não, né? Mas o dolo é isso, é a intenção. Aí a pergunta aí, indúbio para societar somente no doloso? O indúbio para societar, né? O crime de homicídio, ele sempre é doloso, sempre, né? Se eu tenho intenção de matar, é homicídio doloso, então sempre doloso, né? Sempre vai a júri popular. O homicídio culposo, que eu não tive intenção, eu tive culpa, ele não vai a júri popular. Ele só vai como doloso. Aí pode ser desclassificado para culposo na hora, né? Pode ser desclassificado. Mas se eu tive culpa e não tive intenção, aí eu não vou para júri. Bom, continuando. Então a verdade real, né? No direito penal, no direito público, né? Na última fase, lá na hora da sentença, né? O juiz analisa e a defesa pede, fala assim, olha, excelência, né? Existe indícios de materialidade, a materialidade do delito se confirmou porque houve homicídio, alguém matou, com certeza, sabemos disso. Sabemos que os fatos transcorreram conforme a denúncia, sabemos disso, né? Óbvio, né? Confirma-se com os testemunhos, confirma-se com o laudo cadavérico, confirma-se com o laudo balístico, confirma-se com a trajetória do projetil, né? Confirma-se com todas, tudo se confirma, né? A narrativa se confirma com essas evidências, portanto temos aí, né, a verdade formal do direito material, do direito penal, do artigo 121 do Código de Processo, do Código Penal. Agora, no processo, esquece o direito material, no processo temos indícios de materialidade confirmada. Agora, indícios de autoria, para saber se ele é o autor, existe uma verdade real que eu não consigo nesse momento trazer para o processo. Mas, de acordo com o contraditório e a ampla defesa, por esta ampla defesa, por esse princípio da ampla defesa, eu invoco aqui o princípio da ampla defesa, sobre pena de cerceamento de defesa, sobre pena de um inocente ser culpado, ser considerado culpado, ainda que exista uma prova que eu não consiga trazer aos autos, trazendo a verdade real aos autos. Essa verdade real dos autos, né, que me dará, agora nesse momento, que na dúvida se absolva o réu, agora no momento. O processo pode até ser reaberto a qualquer momento pela justiça, mas no momento ele tem que ser paralisado, porque existe uma verdade real de que o réu não estava no local do delito. Existe uma imagem que eu não consigo. Quem tem que conseguir isso? A justiça que tem que conseguir, eu não consigo. O particular não dá acesso, não tem acesso, diz que não tem, mas existem várias câmaras na região que têm que ser requisitadas pela força coercitiva do poder judiciário. Tem que pedir a requisição das imagens, requisitar e trazer, porque um inocente jamais pode ser considerado culpado no lugar de um culpado. O culpado ele existe, mas não é esse que está aqui, né? Na dúvida tem que se absolver o réu, se absolver o inocente in dúbio pro réu. Na dúvida se evoca o favor rei. O favor do rei é quando o rei observava, analisava o caso e falava, olha, estou em dúvida, não tem provas, então vou te conceder o seguinte favor, né? Na dúvida, que se favoreça o réu, que seja inocentado por ausência de convicção, de prova, de certeza, baseado na alegação da verdade real, princípio da verdade real, princípio baseado em questão de indisponibilidade de um direito, né,
maior do que a liberdade? Maior do que a vida? Não tem, né? É isso. Tranquilo, pessoal? Verdade real e verdade formal? Verdade formal, direito civil, privado, na forma, né, privada. Direito real, penal, público. Indisponibilidade do direito, é indisponível. Não se negocia a questão pública, a questão de todos, que interessa a todos, indisponibilidade, né? Então, no primeiro conceito, disponibilidade, e no segundo conceito, indisponibilidade. Indisponibilidade. Tranquilo? Verdade real, verdade formal. Ponto final. Tranquilo, né? E aí, anotaram? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Vocês não têm dúvida? Vamos para o terceiro princípio da aula de hoje, que é lealdade processual. O bom de já ter feito penal, de eu ter feito civil, de ter 20 anos de advocacia, é que eu tenho experiência nas duas áreas, né? Então eu sei trabalhar nas duas áreas, já fiz júri, já fiz muito júri também, né? Então, bom, é isso aí. Fica fácil, né? Dar um exemplo, fica mais claro, facilita a vida da gente aí, né? Por já ter vivido essas questões aí. Então, vamos lá. Lealdade processual. Vou ler o conceitinho aqui para ficar mais leve, né? Para dar uma aliviada na aula, né? Lealdade processual, né? Eu vou resumir, tá? Lealdade processual é a boa-fé das partes dentro do processo. Tem que ser leal ao processo. Olha que importante. O processo não é um instrumento do Estado, não é um instrumento de paz social, né? Existe um litígio, uma briga, uma luta, né? uma luta. Aí vem o processo, traz a paz social, resolve a questão, paz social. Esse é o objetivo do processo. E a lealdade processual? Eu, advogado, juiz, promotor, escrevente, técnico judiciário, advogado de um lado, advogado do outro, defensoria, partes, né? Todos estes envolvidos, só escutando, todos esses envolvidos, eles devem lealdade ao processo. Esse é o princípio de lealdade processual. Eu vou falar da doutrina. A doutrina diz que é o princípio pelo qual as partes, acabei de falar, as partes, mesmo estando em contenda judicial, né, no Ultimate Fighter, né, no Mortal Kombat, você já viu? O Mortal Kombat está evoluído, né? Não vou falar disso aqui agora não, mas tem uns jogadores novos aí, tá difícil, né? Uns golpes novos aí, umas bobeiras também, né? Pois é, mas para quem gosta, né? Então o que acontece, né? Então, mesmo estando em contenda judicial, devem as partes, promotor, juiz, advogado, escrevente, técnico, devem as partes tratar-se com urbanidade. Lealdade processual é igual a urbanidade, igual a urbanidade, igual a urbanidade. Dá para fazer uma provinha objetiva boa demais, né? O que é lealdade processual? É o princípio pela qual as partes, mesmo estando em contenda judicial, devem tratar-se com má fé, com boa fé, com urbanidade, sem urbanidade, né? Aí você marca a questão lá, né? Então, tratar-se com urbanidade e atuar com boa fé, são duas coisas, urbanidade e boa fé. O que é urbanidade? Urbanidade, pessoal, é esse tratamento que o judiciário tem, né? Quando você entra no fórum, né, você é tratado, né? Você é bem tratado, né? Você está no campo de batalha, você está no campo de batalha ali, né? Numa contenda judicial, mas você entra no fórum, você é bem recebido pelo servidor público que está ali fazendo a segurança, pelo pessoal que está ali na entrada, pelo escrevente, pelo técnico judiciário que recebe, que dá uma explicação do processo. Muitas vezes, né, sempre no início da minha carreira, eu aprendi a trabalhar com o balão no balcão, né? Tinha um advogado que chegava lá, não sabia nada, né? E ficava ali olhando o processo sem entender nada e sem humildade de perguntar, né? Aí eu ficava olhando aquilo lá, falei, esse daí
está perdendo tempo, né? E eu já chamava o escrevente, falava, me ajuda aqui que eu não sei nada, não sei nem para onde que vai aqui. Como é que mexe isso aqui, né? Aí o pessoal vem, abre o processo, ó, é aqui, doutor, é assim, ó, esse aqui, ó, o senhor assina aqui para mim, dá um visto, tá vendo esse aqui, ó, é esse aqui, ó, fala sobre isso, faz essa parte aqui, lê essa, estuda essa. Eu só anotando ali, ó, não sabia nada, anotava, obrigado e tal. Voltava no outro dia, um monte de perguntinha e tal, tirava dúvida com o juiz, tirava dúvida com o escrevente, tirava dúvida com o outro, tirava dúvida com os colegas. Aí no final você aprende, aí você não precisa mais tirar dúvida. Mas até chegar nisso, leva um tempinho, né? E às vezes por falta de humildade a gente não pergunta e acaba não aprendendo, né? Então eu aprendi muito nesta época, lealdade processual é igual à urbanidade, que é igual à boa-fé. Então do ponto de vista da urbanidade é isso, né? É esse tratamento urbano, é esse tratamento, né, de urbanidade, de um tratamento de humanidade, um tratamento respeitoso, né? Pessoal, às vezes, né, o pessoal fala assim, né? Eu vi uma brincadeira que eu fiquei tão chateado, né? O pessoal falando assim, que agora Vossa Excelência agora significa que é bandido, que é mau de caráter, que é pilantra, que é isso, que é aquilo. Eu falei, mas da onde você tirou isso? É porque a gente vê na televisão, eu falei, pessoal, mas isso é discurso político, né? Para com isso aí, né? A excelência no assunto, que é o juiz que estudou, fez concurso público, passou, porque detém um conhecimento, mais um treinamento, mais uma experiência, é excelência no assunto. Vossa Excelência, né, meritíssimo, que tem méritos, né, meritíssimos, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, cara, é tão bonito isso aí, né, faz parte da urbanidade, faz parte da nossa carreira, tem que ser dessa maneira, é assim, todo mundo gosta. Tem uma dúvida, vamos lá, Gustavo, né, manda a dúvida aí, pode ser no chat, pode ser no áudio, pode ser no vídeo, né, então a lealdade processual é essa urbanidade. Agora tem uma outra questão, a boa-fé, além da urbanidade, eu tenho que agir de boa fé. Eu não posso ficar colocando dois tipos de argumento no meu processo. Eu não posso, nós já tratamos disso em metodologia científica ou pesquisa jurídica, não lembro qual foi a matéria, lá atrás. Além de que eu dou ética aqui na faculdade também, mas essa turma aqui não tem ética ainda, né? Ou tem com outra professora, né? Eu dou ética no quarto só. Então, olha só, a boa fé, né, é uma característica do Código de Processo Civil e também uma característica do processo civil e também uma característica desse princípio da lealdade processual, né? É leal ao processo quem é urbano e age de boa fé. Então eu não posso ficar juntando narrativas falaciosas, né? O que é falácia, pessoal? Falácia é do engano, né? E o engano o que é? Né? Falácia de falare, falare significa engano, e o engano, né, pessoal, eu enganar o juiz, não dá, não estou sendo leal ao processo, né, eu enganar o outro lado, vocês entendem? Aí falta boa fé, né, professor, mas o advogado não pode enganar? Não pode, né, está escrito inclusive no Código de Ética, é defeso ao advogado agir de má fé, vocês sabem o que é defeso, pessoal, a palavra defeso, vocês sabem? Defeso significa, vocês sabem o que é defesa? A palavra defeso, sabe o que é defeso? Defeso, quando eu falo assim, é defeso ao advogado agir de má fé, é defeso o advogado agir de má fé. Quem já ouviu falar da pesca da Piracema? É proibido, não é, professor? Excelente, Tamara, obrigado. Proibido, defesa é proibido. É proibido a pesca na época da procriação, é proibido a pesca numa determinada época, numa determinada região. Aí tem a época do defeso, vocês já viram isso na televisão? Defeso é que é proibido. Quando a gente vai para Maceió, eles falam, é um termo, eu fui comer lagosta e falaram, não, que a gente está em época de defeso. Excelente, é esse termo, a época de defesa é a época de que é proibido praticar a profissão deles. Aí o governo entra com auxílio, é isso, o governo entra com auxílio defeso, né? Aí tem para pesca em algumas regiões, em alguns locais, tem que ter alguns requisitos, tem um cadastro, né? E o advogado é defeso agir de má fé, está no Código de Ética. E aqui no princípio da lealdade processual, nesse que nós estamos tratando nessa aula de hoje, é defeso à má fé.
Das partes, qualquer parte é proibido, né? Qual parte? Ao escrevente, ao juiz, ao promotor, ao defensor, ao advogado, né? Mas principalmente, especialmente ao advogado, que está ali numa tese ou de acusação ou de defesa, agir de má fé, alegando, por exemplo, algo que não existe e nem sequer prova, pode dar uma má fé. O juiz não condena logo de cara, porque o juiz nem acredita que o advogado está agindo de má fé. Fala, não acredito que esse advogado está fazendo isso não. Eu vou pedir para que ele não faça sob pena de estar agindo de má fé e ser aplicado uma litigância de má fé, uma luta de má fé. E litigância de má fé dá uma condenação para o advogado. Aí o juiz adverte. Eu advertir ao senhor, doutor, advogado, né, que traga as provas de suas alegações, conforme declarou nos autos assim assado, ou caso não as tenha, que não venha mais utilizar desse argumento, né, por ser considerado litigância de má-fé, numa segunda tentativa, né, de estar aí desvirtuando aí o entendimento do juiz, porque o juiz pode ser enganado pelo advogado, pode, mas às vezes o advogado age enganado também pelo cliente, que vem enganado também de uma outra situação. É uma situação que leva a outra, que aí vai parar nos autos, e aí vai parar como uma litigância de má-fé. Mas o que acontece? Não dá litigância, porque muitas vezes ninguém sabe. É o enganado que falou para o enganado, que falou para o outro enganado, que chegou no advogado, que passou para o juiz, que chegou no juiz. Aí o juiz não concede só porque não tem provas. Sabe aquela história de narrativa sem evidência? O juiz só não concede só. Mas aí se reitera aquela argumentação, se questiona, vai para cima, como uma falácia argumentativa, sem evidências, sem provas, aí é só uma falácia, é uma argumentação, aí pode cair, pode acarretar, inferir o princípio da lealdade processual. Então entendam, doutores e doutoras, que esse princípio da lealdade processual refere-se a ser leal a um instrumento processual, ao processo civil, ao processo penal, ao processo tributário, ao processo trabalhista. Ser leal ao processo significa que as partes envolvidas, juiz, autor e réu, escrevente, técnico, judiciário e partes, autor e réu, todos que estão envolvidos no processo têm que ter lealdade ao instrumento de pacificação social, que é o processo. E o processo é um conjunto de atos que levará a uma sentença. Sentença é a jurisdição, é o Estado juiz dizendo o direito, o jurisdictio, né? Quem diz o direito? O Estado juiz. Quem é o Estado juiz? O juiz, juíza, né? Diz o direito, né? Lembrando que, como eu sempre falo, não é uma pessoa ali, ele é o Estado, que é uma divisão do poder, não é o terceiro poder, nem o primeiro nem o segundo, é uma divisão em três, o poder judiciário, que decide baseado em leis, né? que vem do povo, portanto decisões democráticas, né? Cracia, que vem de Kratos, que era o deus do poder, né? Quem lembra de Kratos aí? No joguinho Deus da Guerra, no filme, na mitologia grega, Kratos é o deus do poder. Kratos, cracia, poder, democracia, o poder que vem do povo, né? O povo que faz as leis através dos seus representantes, numa democracia indireta representativa. É isso. Então, portanto, aí, lealdade processual. Só para fechar, a conduta dolosa, né? Quem falou de dolo aí? A conduta dolosa, unilateral, sabe, a intenção de um dos lados em causar um prejuízo para o outro lado, numa narrativa sem evidências, né? Vocês estão compreendendo, né, pessoal? Toda essa terminologia jurídica que nós estamos aí tratando aqui, né? Isso tudo é uma evolução de conceitos, que nós vamos tratando lá do primeiro período, segundo, terceiro, IED, Introduções do Direito 1, 2, Teoria Geral do Processo 1, aí eu vim falando do que é jurisdição, até nós chegarmos aqui, tem uma evolução de conceitos, né? Dentro dessa evolução de conceitos, eu digo a vocês que a conduta dolosa, o dolo, a intenção, aplicada de forma unilateral, ou seja, por uma só das partes, ou contra o juiz, ou contra outra parte, ou contra o Ministério Público. Essa conduta dolosa, dolo, a intenção de causar um prejuízo, dolo, a intenção de praticar um crime. Conduta dolosa unilateral, né, sem evidências, né, desvirtuando, levando o juiz a erro, fere o princípio da lealdade processual. Princípios são verdades fundantes. Se você atinge a base, né, do processo dessa maneira, você
pode causar um problema para si próprio, por exemplo, agindo de forma desleal, sendo condenado numa litigância de má-fé. Litigância de litis, de luta, de litígio, litigância de má-fé. A má-fé, ela não pode existir dentro do processo, que é um instrumento de pacificação social. E ponto nessa questão, lealdade processual, terceiro princípio da aula de hoje. A aula de hoje falamos de ação e disponível e indisponível, disponibilidade e indisponibilidade, e falamos de verdade formal, real, e estamos falando de lealdade processual, ponto. Próximo princípio, oralidade. Anotem oralidade. Quarto, oralidade. Princípio da oralidade. Oralidade, para os seus defensores, o processo oralizado teria a vantagem de estabelecer o contato do juiz, com as partes, que se submeterão à sua decisão, possibilitando um julgamento mais justo e com maior força de pacificação social. Vou repetir. A oralidade, esse princípio que nós estamos tratando agora, ele para quem defende essa tese, né, para os seus defensores, o processo oralizado teria a vantagem de estabelecer um contato entre o julgador e as partes, né? E esse contato próximo entre julgador e partes, né, por conta dessa oralidade, ele traz, né, ele submete as partes, ele possibilita um julgamento mais justo. Por que mais justo? Olho no olho. Juiz, partes, está mentindo, está falando a verdade, né? Aí envolve o sentimento, envolve reações do corpo, né? Eu falo gesticulando muito, né? É uma forma, né, de se expressar. Professor, Oi. Seria isso, olho no olho, ou seria porque o contato pessoal, ele tem uma objetividade? Porque a gente, assim, eu vou falar aqui como estudante, mas eu vou falar como estudante de direito, você é operadora do direito, mas vou falar como uma pessoa física, né, um cidadão. Tá. O processo muitas vezes é uma completação muito grande sobre uma questão simples. Então o juiz tem que se deparar com um texto enorme, às vezes por uma questão que, ouvindo as partes ou um diálogo, é mais simples de compreender. Você está resumindo tudo que eu ia falar. Ótimo, excelente, é isso mesmo, é exatamente isso. A oralidade traz essa celeridade, resume, facilita a compreensão de todas as partes envolvidas, juiz, autor e réu. Além disso, né, traz a justiça por conta de que o entendimento é claro, é óbvio, é preciso, é conciso, é concentrado. A fase oral, ela é concentrada. O júri tem uma fase oral, né, que é o plenário de júri. Ali vai e se estabelecem teses de sustentação oral. 2 horas para a acusação, 2 horas para a defesa, réplica de mais meia hora para cada lado, e aí vamos decidir, né? Mas são fases orais. A oralidade, esse princípio da oralidade, pessoal, esse princípio da oralidade é uma busca incessante do Poder Judiciário para justamente acontecer o que a doutora acabou de falar aí. Como cidadã, eu me posiciono da seguinte maneira: eu vejo que isso facilita o entendimento das partes. Aí, facilitando, né? Ao invés de escrever laudas, né? E laudas de teses que às vezes não vão ser nem lidas ou não serão devidamente compreendidas, né? Mas na oralidade não tem como você não compreender, não é verdade isso? Às vezes você escreve mensagem no WhatsApp, você escreve, a pessoa fica chateada, aí você liga, fulano, faz aquela vozinha, e aí isso, né? Porque você transmite ali através do tom de voz, o tom da mensagem, uma amizade, uma parceria, uma harmonia. Ou pode ser o contrário também, você pode estar brigando também, né? E já faz, né, um tom diferenciado, né? É isso. Então, o princípio da oralidade concentra a fase na oralidade. Antigamente, os processos penais, eles eram lentos, eram longos, chamavam o réu para dar uma versão,
aí acusação, defesa, 3 fases, para na última fase fazer por escrito a defesa, chamado de alegações finais. Era assim. Aí eles resolveram concentrar tudo baseado nesse princípio da oralidade, que é o princípio que, onde os defensores desse princípio defendem um processo oralizado, com a vantagem de estabelecer um contato com o julgador e uma celeridade, uma abreviação de todos os argumentos nessa fase oral. Então o juiz conversa com o advogado, conversa com a acusação, conversa com o réu, ouve todas as partes, na hora. E na mesma hora o juiz fala assim: bom, agora vamos aos debates orais, 10 minutos para cada lado. Aí o promotor vem e fala assim: bom, diante do exposto eu verifico que estão presentes os requisitos de materialidade. A materialidade do delito se confirma nas provas tal, o crime aconteceu, materialidade. Agora, do ponto de vista da autoria, entendo que a testemunha A falou isso, a B falou isso, a C falou isso, tem também esse laudo aqui, tem também essa questão aqui, então também entendo que houve também a materialidade, então deve ser julgado procedente e condenar o réu nas penas de tal, pelo artigo tal, por isso, aquilo. Essa é a acusação. Ponto, fechou. O juiz entende na hora, e quem é da área entende na hora. Aí vem a defesa e fala: bom, devo admitir que houve sim a materialidade do delito, mas não em relação à autoria. A autoria não se confirma. Faça isso, faça aquilo, faça a prova A, faça a prova B, ou faça a ausência de provas, faça a ausência total de qualquer tipo de testemunha ou laudo, a não ser uma narrativa que não se sustenta com a prova. Então requer a absolvição por não haver indícios de autoria, embora a materialidade se confirme, mas não em relação ao meu assistido. Mais ou menos assim se sustenta oralmente uma defesa penal. Estou resumindo aqui, claro que não é assim, tem defesas maiores, tem defesas menores, mas basicamente o esqueleto é esse aí, é em cima de autoria e materialidade e de evidências. Tem, não tem, tem, condena, não tem, não condena, e fora isso aí tem as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, mas isso é uma outra aula, não tem nada a ver com aqui. Oralidade, portanto, doutores e doutores, os ritos ordinário e sumário do processo de procedimento comum do Código de Processo Civil, eles têm poucas fases orais, poucas. O ordinário, rito comum completo do processo civil, por isso que o processo civil é demorado, por isso que o processo civil é lento. Processo penal já é mais rápido, muito mais rápido. Um processo civil, em média, pode levar 1 ano e meio. Um processo penal, 3 meses. Não estou falando de recurso não, viu, pessoal? É um processo normal, civil, 1 ano e meio. Penal, 3 meses. Por conta dessa oralidade, desse princípio aqui, O princípio da oralidade concentra, resume, acelera o processo. Princípio da oralidade. Tranquilo? Podemos adiantar? Fácil, Então, o processo sendo instrumento de pacificação social, quando ele evoca a oralidade, ele chama as partes para a oralidade. Lembrei. Juizado especial civil, juizado especial penal, tem como princípio fundamental, além da informalidade. O que é informalidade? Trabalhar sem uma forma muito rígida, Aliás, não, trabalhar sem uma forma rígida no juizado especial, dando mais acesso aos leigos e aos desprovidos financeiramente, causas pequenos valores, Juizado especial civil e juizado especial penal, crimes de menor potencial ofensivo. Existe um rol taxativo, Calúnia, injúria, difamação, lesão corporal leve, é tudo de juizado especial penal, juizado especial criminal penal, Nesses juizados penal e civil, vigora o princípio da oralidade. Então, na primeira fase, chama para um acordo e não tendo acordo. Na segunda fase, chama para debater o assunto e na hora da marretada, a sentença. Marretada, porque aqui é o martelo, sentença, por causa dessa oralidade. Fica mais rápido. Tranquilo, Oralidade é isso. As características essenciais do procedimento oral são a vinculação da pessoa física ao juiz. O juiz e a pessoa física se entendem oralmente, conversam e decidem a questão. Concentração dos atos processuais em uma única audiência e a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Não existe agravo de instrumento nas decisões intermediárias. O juiz dá uma decisão intermediária, não existe um recurso, não. Nesse tipo de processo,
É uma fase para transação e uma fase para sentença. Tem que sair nesse meio de termo aí a decisão, que é a final só. Não tem decisões no meio. Então é isso, pessoal. Último princípio da aula de hoje. Eita, que hoje foi rápido, hein? Hoje passou que ninguém nem viu, hein? Último princípio, bora lá. Princípio da economia processual. Eu ia dar outro conceito hoje, mas vou deixar para a aula que vem, né? Eu ia entrar nos princípios da jurisdição, né? Que são alguns princípios que eu vou tratar na aula que vem. São 6, né? E tratar também de autotutela, autocomposição, que não pode, mas tem exceções, tá? Sabe aquela coisa da legítima defesa, exercício arbitrário das próprias razões, exercício legal, né, da sua atividade, da sua função. Vamos falar um pouquinho amanhã sobre isso, tá? Amanhã vamos falar um pouquinho sobre isso aí, sobre essa questão, né? Tá? E que é de autotutela, vamos falar amanhã de autotutela. Exercício arbitrário das próprias razões, né? É ilegal. Mas a gente vai tratar disso aí quando é legal, quando é ilegal, na autotutela. E vamos tratar de autocomposição, que são formas de acordo, né, dentro do processo. Tem processo, mas aí no meio do processo eu estou brigando, não quero brigar. Eu queria que minha vizinha cortasse a árvore lá, mas eu estou vendo ela aqui no fórum, eu gosto tanto dela aqui. Nem sei, eu acho que nem quero que corte mais a árvore. Vou pedir para deixar isso aí. Deixa quieto, você não quer mais não. Né? Pode acontecer. Chama-se renúncia. Eu entro e depois eu renuncio, né? Ou não, a gente vai lá e fala assim, não, eu vou cortar só os galhos que caem para o teu lado. Transação, é um acordo, né? Ou eu entro e a vizinha fala assim, não, ele está certo. Reconhecimento jurídico do pedido. Então vamos tratar dessas 3 questões amanhã na autocomposição, falar um pouquinho mais sobre jurisdição, autotutela. E para fechar o último princípio, anotem aí, princípio da economia processual. Isso é fácil. 5º, economia processual. O princípio da economia processual é o princípio que informa a realização dos atos processuais. Estes atos processuais devem ser sempre praticados de forma menos onerosa. Onerosa, menos ônus. Ônus é encargo, é dinheiro, é ter que pagar, é ter que financiar, ter que custear o processo, ter que bancar o processo. Então, quanto menos oneroso, esse é o princípio, né? É gastar menos, né? Então, menos onerosa possível às partes, dentre aquelas previstas, claro que tudo de acordo com a lei, dentre aquelas previstas na legislação processual. A necessidade atual de um processo de resultados faz com que a análise das formalidades processuais das formalidades processuais seja realizada visando a finalidade pretendida em lei e não a forma. Então eu viso a finalidade pretendida em lei e não a forma. Qual é a finalidade? O que é que eu pretendo com esse processo? Eu pretendo com esse processo obter alimentos, mas eu me engano e peço o divórcio. Vocês já viram isso? Acontece. A mulher ela não quer o divórcio, ela quer só alimentos, mas ela está casada e ela não quer separar e ela quer alimentos e ela tem os motivos dela. Isso acontece, pessoal? Acontece. É possível, é possível. Está casado e requerer alimentos? Sim, é possível. Isso existe, existe. Como assim? E aí entra, e aí vai para o processo, e aí tem uma briga, e tem uma discussão. Essa discussão vai por fora, volta para casa, né? Volta para casa, vai para dentro de casa a discussão. Mas como assim? Você entrou pedindo pensão? Oi? Então essa economia processual não tem a ver com custas, Tem a ver com custos também tem mais a ver com a celeridade do processo, de que é preciso ir sempre direto ao ponto, né? Recortar a realidade para garantir um objetivo de um ponto específico para facilitar o entendimento e ser mais rápido. É isso?
tem a ver com isso, com a economia processual tem a ver com a rapidez do judiciário, a celeridade do judiciário, né? Evitar o pagamento de custas em duplicidade, 2, 3 vezes por uma... Eu erro o nome da ação, mas a ação ela não vai ser dispensada, ela vai ser aproveitada para o que eu quero, para a real necessidade daquilo que eu pretendo dentro do judiciário, da tutela. Eu vou dar um outro exemplo, vou sair desse exemplo que eu dei, que é um exemplo muito ruim, é difícil até de compreender. Mas o exemplo mais fácil de ser compreendido, por exemplo, é a questão da Lava Jato, não é? Eu tenho atos processuais que demandaram milhões de reais na investigação da Polícia Federal, da operação que é da polícia, a Operação Lava Jato, investigando banqueiros, investigando goleiros, investigando com escutas, com policiais, com agentes que ganham bem, são bem remunerados, né? Investigações em cima de investigações, relatórios, demanda muito grande, que houve uma grande demanda. Não teve um custo? Teve. Agora anulou a Operação Lava Jato? Não. Anulou o processo de vários réus foram descondenados por conta de uma nulidade processual. Eles não foram absolvidos, mas também a condenação não vale, descondena, porque há uma nulidade, não é por conta de um vício, o vício é defeito no processo. Em que momento que houve defeito? A partir do julgamento de um juiz incompetente, incompetência em razão do foro da matéria, né, que gerou a incompetência em razão do foro privilegiado do réu, né? Então o juiz agiu de forma incompetente, porque ele não podia julgar e julgou. Ponto. Essa é uma das questões da Lava Jato. Daí para frente, nulo, perde tudo? Perde quase tudo. O princípio da economia processual. O que é o proveito da nulidade para frente? Aproveita as evidências, as provas, geradas aonde? No inquérito. Todo o inquérito policial da Operação Lava Jato eu aproveito. Princípio da economia processual. É o princípio que informa a realização dos atos processuais. Fala, opa, este ato já houve. Este ato, não preciso refazer o inquérito, já existe inquérito. Não preciso refazer as provas, já existem as provas. Se abrir um processo hoje no STF, utilizando o mesmo inquérito, as mesmas provas contra o Lula, agora no STF que está correto, se eles quisessem, um mês julgado e condenado. Se eles quisessem, mas eles querem? Não. Princípio da economia processual. Esse é o melhor exemplo. Fica fácil, porque está na mídia martelando aí toda hora, e vocês sabem que houve uma nulidade, houve uma descondenação, havia uma condenação, houve uma descondenação por conta da nulidade, né? E essa descondenação por conta dessa nulidade, ela não invalida as provas, nem invalida o inquérito. O inquérito é válido, porque ele não foi contaminado, né? Tem partes contaminadas, mas a maior parte não, 99% vale. E as provas? Valem. As provas valem. Quais são as provas? As provas testemunhais, as transações bancárias, né? Tem várias evidências aí, né, nesse inquérito, que aqui não cabe a gente ficar discutindo isso, mas tem várias provas, evidências que evidenciam a narrativa que não vão ser descartadas. Mas o processo, a sentença foi condenada. Lembram da árvore dos frutos envenenados, da árvore da raiz envenenada, que envenena os frutos, né? Se a raiz da árvore está envenenada, os frutos vão ser envenenados. Se eu boto veneno na raiz, o fruto vai ter veneno, né? É isso. Qual é a raiz do processo penal? O inquérito. Mas nós não estamos falando do inquérito, nós estamos falando do momento judicial, do juiz, que quando começou a agir com parcialidade, isso foi comprovado, o CNJ condenou ele. Quando ele começou a agir com parcialidade, aí contaminou o processo dali para frente. Dali para trás vale, as provas anteriores valem, o inquérito vale, a operação da Lava Jato vale. Então isso aí, se for aproveitado, princípio da economia processual, nós vamos ter um processo perfeitamente válido, que é, aí eu repito o conceito do comecinho, que eu comecei a falar, é o princípio que informa a realização dos atos processuais. Ele informa, ó, sabe o que é? Vale. Sabe aquela investigação? Vale. Sabe aquelas provas que dizem que o imóvel é de fulano? Vale. Ele não foi condenado porque a gente anulou a condenação. Mas se abrir o processo agora, já temos as provas já confirmadas. Então vai acontecer o mesmo resultado, provavelmente. Só que agora julga no lugar certo, né?
Ele não tem foro privilegiado? Vai julgar no local correto, direto no STF. Abre-se direto a ação. Quem tem que abrir essa ação, pessoal? Quem tem que abrir? O Ministério Público. Por que não abriu ainda? Né? Quem mais pode pedir isso aí? Os partidos de oposição. Por que eles não abriram? Né? Não compete a nós discutir isso aqui agora. Aqui a nossa questão aqui acadêmica. Envolve criminal? Qual a questão? Né? Coloca pra gente aí. Então isso. Então, doutores, princípio da economia processual aproveita os atos processuais já realizados pelas partes. Aproveita, né? Já realizado pelas partes, né? E aí, desde que não tenha ligação direta com eventual nulidade anterior. Então eu aproveito os atos, mas desde que não tenha ligação direta com a nulidade. Qual a nulidade que eu estou falando? A nulidade do foro privilegiado, a nulidade do juiz lá da Lava Jato, né? Tranquilo? Olha só a questão aqui. O juiz pode obrigar um suspeito a disponibilizar DNA para confronto de uma arma que tem um DNA e pode ser do suspeito, para provar que foi ele. Isso não seria produzir provas contra si mesmo? Ele pode alegar que não vai produzir provas contra si mesmo, ele pode alegar que ele não vai fornecer o material genético, pode alegar não, ele alega e não fornece. Isso é constitucional, está na Constituição. Fazer provas contra si mesmo, né, é inconstitucional, né? Não pode haver essa forçação de barra. É o que está acontecendo na CPMI. O cara chega lá com o mandado, com a ordem do juiz, dizendo, o Zanin que deu, é culpa do Zanin. Não é culpa do Zanin. Como é que é o nome dele, aquele outro lá? Gilmar Mendes que deu. Não é culpa de Gilmar Mendes. Uma hora se ataca, uma hora se defende. Não, pessoal, compreendam, nós somos juristas, não estou atacando nem defendendo ninguém, né? Eu estou falando do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da Constituição, do ponto de vista da lei. Constitucionalmente falando, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Eu não sou obrigado a soprar o bafômetro, eu não sou obrigado a produzir provas contra mim. Isso é um princípio constitucional. A Constituição me dá esse direito de não fazer provas contra mim. Então, se alguém exige um exame de DNA para fazer um laudo lá da arma, lá dizendo que a arma não é minha, ou que é minha, isso aí pode me condenar. Se a arma é minha, vai ter um resíduo ali de prova genética. Mas é que essa prova aqui que você estava falando aí, Gustavo, eu não sei qual é o fato aí que você está trazendo para a gente, né? Está muito genérico isso aí na prática não acontece assim, né? Na prática, né? Eu não vejo essa questão dessa maneira, né? Na prática é difícil acontecer isso aí. Uma arma, né? Normalmente a arma, não se faz exame de DNA em arma. Normalmente o exame que se faz na arma, o exame balístico, né? Aquele do pozinho azul lá que o pessoal fala que tem no filme, que não tem na realidade, tem, né? Que se colhe com durex, com adesivo, para confrontar digital, para ver se bate, se não bate, né? Isso pode ser feito na arma, mas é difícil pegar isso aí, né? É difícil, né? É difícil. Só para fechar, ó, acabando aqui, casinho bom que vocês gostam, né? O camarada deu um monte de tiro na chácara, bateu tiro, aí a esposa dele ligou pra polícia, os vizinhos ligou pra polícia, a polícia apareceu. Quando a polícia apareceu, ele correu desesperado, tacou a arma na grama e correu pra dentro do banheiro e me ligou. Eu lutou, perdi a cabeça, dei um monte de tiro aqui na chácara, e o que eu faço? Pessoal, não é piada, não é verdade. Viu? O que eu faço? Eu falei, corre, você tá onde? Eu falei, tô no banheiro. Ele falou, lava a mão. Como assim lava a mão? Eu falei, lava a mão, pega sabão, passa uma buchinha na mão, passa bem, mas lava bem. Lava até assim no braço aqui, ó, lava bem. Sai, se apresente, fala que você perdeu a cabeça e fala que você não disparou a arma e que você jogou a arma, que você não sabe onde que tá a arma, né? Aí eles vão falar, mas para que lado tu jogou? Aí você mostra outro lado, para eles procurarem e não achar a arma. Aí foi o que ele fez. Ele saiu, se acalmou, porque todo mundo viu o disparo, não tinha como negar. Então eu falei para assumir, ele assumiu, né? Aí leva ele para a delegacia, eu apareci na delegacia. Aí o delegado, mas você atirou ou você não atirou? Ele, não atirei. Não, tá todo mundo falando que você atirou. Não atirei. Teve uma discussão, mostrei a arma, depois eu joguei fora. Beleza. Vamos para o exame residográfico. Você sabe o que é esse exame? É para verificar se teve um chamuscamento, se queimou os pelinhos, que quando disparar a arma, queima os pelinhos.
e fica às vezes grudado no pálpebra na arma. Foi fazer o risografo. O que deu, pessoal? Né, velho? Nada. Não deu nada. O exame deu zero. O exame deu zero. Aí olhou, não tinha chamuscamento, não tinha nada, né? O delegado ainda ficou olhando para a mão dele assim, não tinha nada, né? Limpinho e tal, não tinha nada, não tinha nada. E a arma? Procuraram, mas procuraram. A arma estava guardadinha, mas ele falou que jogou no mato. A polícia entrou no mato atrás dessa arma e nada de arma. Ficaram até 6, 7 horas da manhã procurando essa arma. Eu sei que o flagrante foi acabar quase meio-dia porque não achava a arma. Não ia achar nunca. E não achou, né? Aí beleza, o que deu? Deu nada, porque se não tem prova, né, não se condena, né? E mostrar a arma, ficar nervoso e tal, né, e etc. Dentro da casa dele, a arma registradinha no nome dele, não é crime. Ele não estava no porte ilegal de arma, porque ele estava dentro da casa dele, na chácara dele. Em tese, alguém teria visto e ele não disparou. Aí ele disparou, ele deu um monte de... Acho que descarregou a arma para cima, nervoso, né, fez essa besteira aí. Aí o promotor de justiça atacou disparo de arma de fogo em via pública no processo para tentar condenar ele, tomar a arma dele, aplicar uma multa, etc. Tal, um monte de coisa lá, né? Aí já sabe qual que é a defesa, né? Em tese, né, haveria a materialidade do delito, mas sequer a materialidade pôde ser confirmada, pôde ser constatada, porque o ônus da prova incumbe a quem alega, e alegar e nada provar é o mesmo que nada alegar. Então o Ministério Público, né, de forma respeitosa e acatada, vimos compreender qual é a alegação, mas jamais aceitar essa alegação baseada em elucubrações filosóficas, né, de Vossa Excelência Ministério Público, douto acusador, senhor da ação penal, que vem proferir, né, balelas, né, baseadas numa mera narrativa de que o réu teria perdido a cabeça e efetuado disparos de arma de fogo em via pública. Sequer a via era pública, a via era particular, dentro da sua residência, da sua casa, com uma arma registrada, CRV anexo, CRV não. Tem um registro, certificado de CR anexo, cópia de documentação pessoal anexa, o réu é primário, de bons antecedentes, residência fixa, profissão definida em lei, né? Não havia por que atentar contra as pessoas envolvidas, houve uma mera discussão e uma tentativa de incriminar o réu. Portanto, diante dos fatos, da total ausência de provas de autoria e materialidade, pedimos a absolvição e ponto final, ganhamos a ação. Foi isso que aconteceu na época. É isso, pessoal, tranquilo? O promotor vai ficar sem palavras. Vou decorar essa fala aí. Não precisa decorar não. A gente vai estudando, lendo. Não é decoração, sai naturalmente de acordo com aquilo que você entende, né? Por isso que eu faço a construção de conceitos. As minhas matérias a maioria delas são conceituais, né? Teoria Geral do Processo 1 e 2 é teoria, é os conceitos. Introdução ao Estudo de Direito 2 é teoria, são os conceitos, né? Aí o que acontece? Aí você não precisa decorar quando você compreende os conceitos. Você sabe o que é a pretensão exigida, sabe o que é jurisdição, sabe o que é autocomposição, conhece os princípios, né? Economia processual. Falamos de hoje na aula de hoje. O que nós falamos hoje? Falamos de ação disponível particular e ação indisponível, né? Indisponibilidade. Eu não negocio com a ação indisponível, né? Então, crime de roubo, furto é indisponível. Indisponibilidade da ação, direito penal, direito público, indisponibilidade. Direito disponível, direito particular, direito privado. Ponto 1 da aula de hoje. Ponto 2. Aí eu entrei nos princípios. Verdade formal, que está nos autos, está no mundo. E o que não está nos autos não está no mundo, verdade formal. Verdade real. Ela existe, mas não está nos autos. Aí, de acordo com a indisponibilidade que eu não negocio no direito penal, aí eu tenho que trazer essa verdade real para os autos. O processo penal admite a verdade real que o processo civil não admite. No civil é só formal, no penal não. Formal e admito a real. Essa busca ela é aceita, né? E se não tiver como comprovar, pode haver uma paralisação ou até a absolvição, né? Na dúvida, não haver provas, não haver a certeza para condenar. Em dúvida pro réu, verdade real.
Número 3, lealdade processual, urbanidade e boa-fé. Número 4, oralidade, esse princípio que concentra e traz mais justiça por conta desse contato mais pessoal com o juiz. E por último agora, economia processual, que é o aproveitamento de atos processuais. E ponto final, rendeu hoje, né? Amanhã vamos falar de princípios da jurisdição, tá? E mais alguns princípios aí, alguns conceitos para finalizar esse módulo 1 de Teoria Geral do Processo 1. Boa noite a todos e até amanhã.